Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família. Estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa Escola Bíblica Online. E desde que nós começamos a trabalhar o tema que temos trabalhado, que são os batistas, nós estamos conhecendo um pouco sobre a nossa denominação, quem somos, da onde viemos, como surgimos. Hoje o nosso tema é os batistas no Brasil. Irmão, você já se perguntou como que nós viemos parar aqui no Brasil? Nós aprendemos que quando a denominação surgiu lá na Holanda, ela migrou para os Estados Unidos, né? Migrou para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Teve que sair da Europa devido às revoluções e guerras que estavam acontecendo. Então um grupo de missionários, um grupo de peregrinos viajou pelo Mayflower, através do Mayflower pelo mar, e foi parar direto no noroeste no nordeste dos Estados Unidos, na chamada Nova Inglaterra. E ali eles fundaram duas colônias, e nessas duas colônias eles começaram a trabalhar, começaram a pregar, começaram a anunciar Jesus, e em 100 anos de trabalho eles chegaram a dezenas de igrejas. Então a denominação cresceu muito em 100 anos de trabalho. Irmãos, mas como que nós viemos parar no Brasil? Como que os batistas vieram parar aqui? Bom, a chegada dos batistas no Brasil tem muito a ver com aquela famosa Guerra Civil Americana, a famosa Guerra Civil dos Estados Unidos. E o que era essa Guerra Civil? Essa Guerra Civil era uma disputa armada entre o norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos. O norte, eles eram uma economia mais de indústrias, mais uma situação mais moderna, e o sul era uma colonização, eram colônias mais agrícolas. Então, o norte, eles não possuíam escravos, e o sul tinha uma grande parte da sua mão de obra escrava. Então, a briga era para que o país todo acabasse com a escravidão. E até então, nos Estados Unidos, era permitido se ter escravos, né? Então, a economia agrária, aquelas colônias que tinham economia exclusivamente agrária, elas usavam de escravos. Tem até filmes que você pode assistir que falam sobre isso e tudo mais, mas isso realmente aconteceu. O norte era o que eles chamam de abolicionista e o sul era escravagista. Então, quando os ideais, quando as ideologias entraram em conflito entre esses dois partidos dentro do país, eles começaram a discordar e começaram a ter a revolução. Chegou ao ponto do sul querer independência dos Estados Unidos. Eles iriam se chamar os Estados Confederados da América, né? Hoje nós temos os Estados Unidos, então seria os Estados Unidos mais os Estados Confederados da América. Mas no momento dessa guerra, né, e ela durou entre os anos de 1861 a 1865, então o Sul perde a guerra, então eles são reincorporados em toda a estrutura política do país. E ali não ocorre uma divisão, não ocorre uma independência, porque houve a derrota do Sul, que era escravagista. E nessa época, o presidente dos Estados Unidos era o famoso Abraham Lincoln, né? Que se você traduzir a palavra Abraham, quer dizer Abraão, né? Então o nome de Abraham Lincoln ele é Abraão Lincoln. Então, os Estados Unidos acontece essa guerra civil. E, pastor, e o que isso tem a ver com a pregação do Evangelho? Como muitos norte-americanos perderam muitas coisas que eles tinham, eles queriam começar uma vida nova em outro local. Então o que acontece? Existia um homem chamado Alexander Travis Hawthorne, ele era um advogado e ele se tornou general durante esse período da guerra, e após o término da guerra ele tem a oportunidade de vir para o Brasil, e nessa época ele se encontra com Dom Pedro. E até então o Brasil era permitido ter escravos. O Brasil até então não tinha acontecido a abolição da escravatura. Então
ele chega para o Dom Pedro II, e Dom Pedro, ele dizem, né, que ele abre um tipo de mapa e conversa com Haldor, e aí ele fala assim, pode escolher aonde você quer colocar os seus colônios. E aí eles apontam para vários locais e dizem que um dos locais que ele mais gostou de ir foi para a Bahia, né? E nesse momento, muitos norte-americanos, eles largam a vida deles lá nos Estados Unidos e vêm para cá para tentar uma vida nova. Trazem consigo seu conhecimento, suas riquezas que sobraram, os seus escravos, e trazem consigo a sua fé, trazem consigo a sua crença em Jesus Cristo, trazem consigo aquilo que eles têm, que é a crença em Jesus Cristo. Até então, a pregação protestante não era comum no Brasil. Era comum a pregação católica. Existiam as igrejas, existiam missas, existiam já alguns... os primórdios do que nós conhecemos como catolicismo de uma forma geral já estava aqui no Brasil. Não, na verdade, não é nem os primórdios, né? Já tinha bastante coisa. E então, quando eles vêm para o Brasil, né, dizem que 2 anos depois ao término da guerra, chegaram a vir cerca de aproximadamente 50 mil norte-americanos, entre famílias e escravos e tudo mais, e eles trazem o seu conhecimento. E quando eles têm essa mudança de vida, de sair lá dos Estados Unidos e vir para o Brasil, após essa conversa do Haldor e tudo mais, a chamada Junta de Richmond, que era chamada junta, que era também conhecida como a Junta Estrangeira da Convenção do Sul dos Estados Unidos, da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, eles decidem enviar um missionário chamado Thomas Jefferson Bowen. Ele chegou aqui no Brasil em torno do ano de 1860. E Thomas Jefferson Bowen, ele começa a pregar e a falar de Jesus, mais especificamente para os escravos. Ele começa a aprender um dialeto chamado Yoruba, e ele se torna assim especialista na língua Yoruba, mas ele começa a pregar, e isso era somente falado entre os escravos. E as pessoas não estavam vendo aquilo com bons olhos, então há uma certa perseguição com Bowen, e ele fica aqui no Brasil somente cerca de 9 meses, e depois ele volta porque ainda teve complicações de saúde. Mas tudo isso já era indícios da criação, da chegada dos batistas aqui. Durante um certo tempo, a Junta de Richmond ficou meio contrária a mandar missionários para o Brasil, mas em torno de meados de 1871, acontece algo muito interessante quando na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior do estado de São Paulo, surge ali a primeira igreja batista em solo brasileiro. Era uma igreja batista, porém de língua estrangeira. Ela era uma igreja que ela só era propriamente para os colonos, então os cultos eram em inglês, os cultos não eram em português. Então os brasileiros que queriam ouvir o culto, queriam prestar culto, queriam participar do culto, eles não tinham condição porque o culto não era traduzido. Hoje na igreja, né, quando você chama um pregador de fora, e um pregador de fora do Brasil, né, ele fala uma outra língua, fala o pregador e fala o intérprete junto com o pregador, né? Tem alguns pregadores que já têm até seus próprios intérpretes e tudo mais, mas aqueles cultos daquelas igrejas era somente em inglês, porque era uma igreja para servir aos colonos. E isso foi em 71. Em 1879, surge a segunda igreja na cidade de Americana, também no interior do estado de São Paulo. E então a Junta de Richmond, quando ela toma conhecimento de tudo isso, ela decide investir no Brasil. Então acontece ali muito precariamente, muito devagar, o surgimento dos batistas no Brasil. E então, em 1881, que foi um ano de um marco na história da nossa denominação aqui no Brasil, aparece em cena William e Anna Buck Bagby,
que tem como primeiro tópico da nossa lição os primórdios acordando o gigante. O William, ele tinha um coração missionário, e Anna Bagby também tinha um coração missionário. Eles queriam ir inicialmente para a China, né? Mas depois de muita oração eles decidem vir para o Brasil, e a junta durante um certo tempo ficou meio receosa de mandar missionários para o Brasil, mas eles conseguem convencer a junta, então eles são enviados para o Brasil no ano de 1882. De 1881. E em 1882, para ajudar o casal Bagby, eles entram em cena Zacarias e Kate Taylor, ou Zachary, né? Você pode falar Zacarias ou Zachary, que é a mesma coisa. E quando eles chegam no Brasil, eles vão logo para essa igreja lá no interior do estado de São Paulo, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Essa cidade também ficou muito famosa com aquele nadador que foi para as Olimpíadas, né, aquele César Cielo. Ele também ficou muito famoso devido à cidade que ele era de lá. Mas eles se filiaram a essa igreja, porque era uma igreja já em solo brasileiro, uma igreja já estabelecida, era uma igreja onde tinha todo o suporte, todo o aparato, tinha os cultos, e já tinha pessoas lá que já sabiam como que tinham muitos costumes que os brasileiros já faziam. E então eles começam a ir para lá, e entra em cena uma pessoa muito importante para os batistas, que foi Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele era um padre, e ele se converte ao protestantismo, e ele se filia à denominação batista, e ele foi o primeiro cristão convertido e o primeiro pastor batista brasileiro, né? É o primeiro cristão que eu digo, o primeiro cristão convertido por esse casal de missionários, né? Mas na verdade o Albuquerque ele convertido à denominação batista, porque Albuquerque ele entregou a vida dele a Jesus através de John Smith, que era um pastor presbiteriano. Então ele foi o primeiro convertido à denominação batista, no sentido de que os Bagby e os Taylor pregaram para ele, então ele decidiu se tornar e pertencer à denominação batista. Então, inicialmente, nós viemos para o Brasil dessa maneira. Houve a separação entre os estados do norte e os estados do sul dos Estados Unidos, houve uma guerra ali, o sul perdeu. A Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos cria uma junta de missões estrangeiras. Essa junta de missões estrangeiras decide mandar um missionário. O missionário vem, fica 9 meses aqui, depois eles decidem não mandar mais missionários. Alguns anos depois, Deus levanta um casal de missionários, e esse casal de missionários eles decidem vir para o Brasil, e vem ali 2 casais e se juntam com mais um outro casal, né, que era Antônio Teixeira de Albuquerque, mais a sua esposa, e aí eles começam ali, podemos dizer que ele é um marco na história da nossa denominação. O segundo tópico da nossa lição hoje é o primeiro batista brasileiro. Por que o primeiro batista brasileiro? Bom, como eu falei, né, ele foi a primeira pessoa a se converter à denominação batista através da pregação de Taylor e Bagby. E ele foi o primeiro que se converteu devido à pregação deles. Mas Antônio Teixeira de Albuquerque, ele também foi o primeiro pastor batista brasileiro. Tinha já Bagby, tinha Zacarias, mas o primeiro pastor batista de nacionalidade brasileira foi Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele era natural do estado de Alagoas, e ele foi perseguido ali porque ele estava mantendo um relacionamento com uma mulher, e o catolicismo começa a perseguir ele, e dizem que ele foge de lá. Dizem até que ele fugiu em uma jangada, né? A história conta que ele fugiu em uma jangada com a sua esposa chamada Senhorinha, e ele fugiu ali de Alagoas devido à perseguição religiosa, e aí ele ouve essa pregação, ele se filia primeiramente aos metodistas, e depois ele ouve essa pregação de John Smith, que era um pastor presbiteriano, e depois ele ouve falar dos Bagbys, e então ele decide, decide da parte de Deus,
se juntar aos Begby e aos Taylor. E ali, aqueles 6 casais, eles, após muita oração, muita busca por Deus, dizem que até mesmo certa vez não, né? Algumas vezes, os Begbys e os Taylors, eles se ajoelhavam, oravam, e no meio do círculo de oração deles, eles colocavam um mapa do Brasil, e ali eles oravam sobre o mapa do Brasil, pedindo a Deus orientação de aonde eles iriam fundar uma igreja batista para prestar um culto em português. E isso Deus respondeu para eles. E aonde é que eles foi que Deus respondeu? Respondeu lá em Salvador, na Cidade Baixa. Então, a primeira igreja batista de culto português, de culto para a língua portuguesa, a primeira igreja batista onde os cultos eram realizados em português, onde qualquer brasileiro poderia ouvir e entender, foi em Salvador, na Cidade Baixa, a primeira igreja batista do Brasil. Ela foi fundada com 6 pessoas, o casal Begby, o casal Taylor, Albuquerque e a sua esposa. Eles eram a primeira igreja batista. Dizem que inicialmente eles moravam todos em uma casa, cada casal dormia em seu quarto, e eles tinham de comum a sala e a cozinha, e os cultos eram realizados em um tipo de um salão grande. E Albuquerque, por ele ser ex-padre, então ele tinha conhecimento de teologia, e por ele entender português, então ele pregava nas reuniões de domingo à noite, que eram normalmente as reuniões evangelísticas, e Begby, ele ia pregando nas reuniões de domingo pela manhã, e Zacarias ia aprendendo a língua que ele até então não tinha tanto domínio, né? Begby tinha um pouco mais de tempo, então ele sabia um pouco mais de português, diferente de Zacarias. E Antônio Teixeira de Albuquerque, ele acabou caindo a situação de ser o professor de português dessas 4 pessoas, né? Desses 4 estrangeiros, esses 4 missionários aqui no Brasil. E depois que a primeira igreja batista em Salvador, ela estava já, vamos dizer assim, organizada e estabelecida, eles decidem expandir a denominação. E esse é o terceiro tópico da nossa lição, quando vem a expansão no Brasil. A primeira igreja batista do Brasil, fundada em Salvador, na Cidade Baixa, foi fundada no dia 15 de outubro de 1882. Né? Tiveram grandes dificuldades porque eles não conheciam a língua. Mas apesar da dificuldade que eles passavam por tudo aquilo, Deus foi tão grandioso que nos primeiros 4 anos, em cada ano, se fundou uma igreja batista. Salvador, Rio de Janeiro, Alagoas e, se não me engano, São Paulo. As 4 igrejas que se fundaram nesses locais, que são os 4 marcos da história, os 4 pilares da fundação da denominação batista. Eles sofreram perseguição, sofreram lutas, tiveram dificuldades. Dizem que Begby mesmo, que William Buck Begby, ele certa vez estava pregando numa praça e atiraram contra ele uma pedra onde ele chegou a ser desmaiado e tinha cicatriz na testa dessa pedra que foi lançada para ele. E dizem, né, que Zacarias olhava para aquela cicatriz e falava que ele tinha uma santa inveja da cicatriz, que ele também queria passar por aquilo, porque ele estava pregando em nome de Cristo. Mas nunca aconteceu nada assim de deles serem amarrados, lançados no meio do mato, no meio do mar, ninguém pegou fogo, diferente dos nossos irmãos lá do primeiro século. Mas sofreram perseguição sim, sofreram retaliação, sofreram lutas e dificuldades, porque apesar de tudo, era a obra de Deus que estava sendo pregada. A segunda igreja batista do Brasil, para cultos brasileiros, né, foi no Rio de Janeiro. E essa igreja ela tem uma coisa muito interessante, porque a pessoa que cedeu a casa para que começasse os cultos ali na cidade do Rio de Janeiro foi uma senhora chamada Elizabeth Williams. E ela era sueca
e ela pertenceu, quando o tempo que ela morou na Inglaterra, ao Tabernáculo Batista. E o Tabernáculo Batista era a igreja de Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores. E ele tinha um programa, ele pregava, e dizem que tinha um tipo de programa de rádio aonde a pregação dele em inglês era enviada para os Estados Unidos, né? E ele era um homem assim, com a capacidade retórica invejável, inigualável, e ele ganhou o título de o príncipe dos pregadores. Até fundou uma escola e tudo mais. Mas ali naquele momento, quando Deus abre as portas ali, e aí aquela senhora, ela abre a casa dela e começa a funcionar ali no Rio de Janeiro, a segunda igreja batista do Brasil, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, Deus atua assim de uma maneira maravilhosa. E hoje o Rio de Janeiro, nós podemos dizer que é um dos estados onde temos a maior presença, a maior força da denominação no Rio de Janeiro. Por quê? Porque Deus, ele atua da maneira como ele quer, do jeito que ele quer. A gente aprendeu com Guilherme Carey: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Aquelas 6 pessoas, William Buckberg, Zacarias e Kate Taylor, Antônio Teixeira de Albuquerque e Senhoria Albuquerque, eles fizeram grandes coisas para Deus. Segundo o censo demográfico atual de 2021, a denominação batista é a segunda maior denominação do país, perdendo somente para a Assembleia de Deus. Denominação, irmãos. E é uma denominação que ela cresceu muito ao longo desses anos, desde a chegada aqui em 1882 até hoje, 2021. A nossa denominação, ela tem escolas, seminário de teologia, escolas de línguas, temos casas de recuperação, temos agora o que nós chamamos de Cristolândia, temos lar batistas, lá no Tocantins, se eu não me engano, na cidade de Palmas, nós temos o lar batista Davi Gomes, e temos também um lar batista, se eu não me engano, em Feira de Santana, na Bahia, e nós temos escola de língua, já tivemos editora, que era a famosa Juerp, jornal, que é o Jornal Batista, temos o Batista Mineiro, quase chegamos a ter um banco financeiro, quase chegamos a ter um banco aqui, e assim, a denominação cresceu de uma maneira fantástica. É porque aqueles homens eram especiais? Não, era porque o poder de Deus sempre atuou. E Deus, ele quer que nós atuamos segundo a vontade dele. Para concluirmos, para nós entendermos, irmãos, podemos ser a segunda maior denominação do Brasil, mas há muita coisa ainda para ser feita. Deus quer que nós preguemos ainda o Evangelho em muitos locais. Temos avançado, realmente. Temos chegado para vários locais. Temos hoje até mesmo um barco que ele viaja o leito do rio Amazonas pregando o Evangelho. Mas ainda há muita coisa para fazer. Nós temos dezenas de etnias indígenas que não têm sequer a Bíblia traduzida para eles. Nós temos estados como o estado do Piauí, que tem o menor índice de crescimento de evangélicos no Brasil, e nós precisamos avançar naquele estado. Nós temos 800 e tantos municípios no estado de Minas Gerais, e nós ainda não chegamos à marca dos 700 municípios alcançados pela denominação batista. Então, nós precisamos entender que, apesar de tudo o que acontece, nós devemos pregar e falar de Jesus Cristo. Nós devemos anunciar a palavra de Deus. Tivemos ali o William Buckberg, fundador da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, junto com a sua esposa. Temos ali Zacarias Taylor, fundador de outra igreja também no estado de São Paulo. Tivemos ali no estado de Alagoas, Antônio Teixeira de Albuquerque, que saiu dali foragido, mas depois ele retorna e ali ele funda uma igreja, ele funda ali uma igreja batista. E então nós tínhamos o quê? Em 4 anos, uma igreja. Tivemos recentemente, agora no ano de 2020, o projeto Brasil 2020,
que seria uma igreja batista para cada 10 mil brasileiros, e infelizmente nós não conseguimos alcançar essa marca. O que será que está acontecendo, irmãos? Irmãos, o que está acontecendo é que nós, a igreja de Jesus Cristo, às vezes estamos deixando de ser igreja. A palavra de Deus diz que nós somos coluna e baluarte da verdade. Os nossos irmãos do passado, eles entregavam a vida deles em prol do Evangelho. E hoje, até mesmo para entregar o dízimo, algumas pessoas estão amarrando assim, né? Segurando de tudo quanto é maneira. Porque, apesar de tudo que acontece, Deus, Ele quer ver a obra dele crescer. E isso depende de nós, irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Que você possa ser o instrumento de Deus para que a denominação cresça. Mas pastor, quem eu sou? Eu sou uma pessoa pequena. Não, meu irmão. Deus pegou o menor da casa dele, que foi Davi, que era um pastor de ovelhas, se você for parar para pensar, e colocou ele como rei de Israel. Não importa quem você é, o que você faz. O importante é aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Como William Kelly falou, faça grandes coisas de Deus, para Deus, e espere grandes coisas de Deus. Irmãos, nós precisamos fazer grandes coisas para Deus. Vamos orar? Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor possa proteger a nossa vida, nos guardar a cada dia, a cada instante. Deus, que a nossa denominação possa cada dia mais crescer e possa cada dia mais se expandir e possamos alcançar cada vez mais pessoas para o Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e o Senhor tem nos permitido estar aqui. Muito obrigado por tudo. Deus, guarda a vida de cada um dos teus filhos, aqueles que perderam entes queridos devido a esse coronavírus, que o Senhor possa proteger e iluminar a vida deles. E, Pai, aqueles que estão tendo dificuldades, que o Senhor possa abrir as portas do céu para que chuvas de bênção possam ser derramadas sobre eles. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te guarde, que Deus te proteja.